Boa tarde, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Hoje está havendo notícia no GE com Marcelo Neves que o Fluminense caminhou saída de Agner para o Clube dos Emirados Árabes. Jogador defenderá o Sharjah Futebol Clube e o Fluminense manterá o percentual numa venda futura. O Fluminense caminhou a saída de mais um atleta durante a pausa da Copa do Mundo. Desta vez trata-se de Agner, que tem saída encaminhada para o Sharjah Futebol Clube dos Emirados Árabes. O meio-campista de 21 anos será negociado em definitivo com o clube e o Fluminense manterá percentual de uma venda futura. Agner não é o primeiro nome de Xerém a deixar o Fluminense nessa janela. Na última semana, o clube tricolor também acertou a saída de Kelvin para o SJK da Finlândia. Agner chegou a ser utilizado no início da temporada durante a disputa do Campeonato Carioca. Disputou 2 jogos, deu uma assistência, mas não marcou gols. Naquele momento, o Fluminense atuava com uma equipe recheada de jogadores da base e reserva pouco utilizados. Ainda na base, Agner chegou a ser emprestado ao Palmeiras. No entanto, os paulistas não executaram a opção de compra de $1 milhão de dólares, cerca de 5,5 milhões de reais. Posteriormente, ele retornou ao Fluminense. Esse Agner ali na base, eu lembro dele na época que tinha o Arthur também, né? Ele era um bom jogador, o Agner, mas ele ficava sempre no banco pro Arthur. Mas ele depois, eu não sei o que aconteceu com o futebol dele, que ele caiu muito de produção. Tanto é que o Palmeiras se interessou por ele, ele ficou lá emprestado, não teve um bom rendimento lá, nem na base, nem no jogo, nem no time principal. E o Palmeiras, com o valor que era baixo, né, devolveu o Agner para o Fluminense. Eu acho que se trata de mais um jogador que rende um pouco na base, que aparenta ser um grande jogador e depois cai de produção, cai de rendimento. Como muitos que passaram pelo Fluminense aconteceram. Ele sendo vendido lá para os Emirados Árabes, o Fluminense vai ganhar um dinheiro e vai manter um percentual para a futura venda. Tem vários jogadores que quando estava aqui na base do Fluminense, todo mundo reclamou quando eles saíram, né? Que falaram que foi dado por Mariola e mais não sei o quê. Mas os jogadores foram para fora e não renderam. Então alguns retornaram, outros ficaram por lá, mas não tiveram rendimento. Você tira de cada 10, só um jogador, de repente, que teve um bom rendimento. Agora, vamos ver como é que vai, quem vai ficar, quem vai sair. O Fluminense ainda precisa arrecadar muito dinheiro, né, para poder pagar os 200 milhões que ele tem que arrecadar em venda. Mas eu acredito, como já falei anteriormente, que esse valor, o Fluminense falou isso, mas isso aí já vai estar estipulado em cima da SAF. Acho que a SAF vai repor esse dinheiro para o Fluminense. A SAF sendo aprovada em votação pelos sócios, eu acredito já deva quase para passar pelo conselho e para ir para votação pelos sócios. Acredito que seja o futuro do Fluminense,
porque o Fluminense atualmente ele anda enxugando gelo, não tá tendo, não tem como quitar a dívida, né? E, e realmente eu acho que a tendência é virar SAF. Se você medir a SAF, eu não estou dizendo que eu sou a favor da SAF, nem que sou contra, mas eu acho que é o futuro, porque se você vê as SAFs que tem, passaram pelo Vasco, pelo Botafogo, eles estavam em uma situação bem pior que o Fluminense, né? E aceitaram a primeira coisa que apareceu. Então eram SAFs de empresários estrangeiros, praticamente que ninguém sabia, ninguém conhecia, chegaram aqui, fizeram alguma coisa e deixaram os times numa situação pior do que estavam antes. O Botafogo ainda conseguiu ganhar 2 títulos com a SAF, né, do Textor, mas agora está devendo mais do que devia antes. E o Vasco também está afundado. Agora, a do Fluminense, eu acredito que possa dar certo. Eu não sei bem como é que é o processo da SAF aqui, do Fluminense. É que eles falaram e tal, tem a negociação, mas depois que deve ser melhor explicado para quem vai votar. Porque são as pessoas que vão comprar a SAF, né, vão adquirir a SAF, se for aprovado pelos sócios, são torcedores ilustres, né, empresários bem-sucedidos, e que eu acho que não iam querer que o nome deles ficasse sujo investindo no Fluminense. Então eu acho que a tendência é dar mais certo do que acho que do Vasco e do Botafogo, porque são torcedores realmente do Fluminense. E a do Vasco e Botafogo não. Eram empresários estrangeiros. Mas vamos aguardar, ver se vai ser aprovado, mas eu estou achando que a tendência vai ser virar SAF mesmo. E a tendência, talvez a compra do Nino, se for concretizado, eu acho que tem alguma coisa a ver com a SAF. Esses 200 milhões que o Fluminense tem que repor em relação a vendas, eu acho que tem alguma coisa a ver com a SAF. Quem vai acabar repondo esse dinheiro é a SAF, porque é o Fluminense contratando mais jogadores, porque vai ter que contratar jogadores para o segundo semestre aí, para a segunda parte do campeonato. Teoricamente, os 200 milhões que teria que repor vai aumentar mais ainda, né? E como é que o Fluminense vai repor isso? O que o Fluminense tem para vender, o Fluminense ganharia mais se vendesse, não chegaria nem aos pés do que precisa para pagar esses 200 milhões. O que o Fluminense teria, o que poderia vender para ganhar mais dinheiro é o Martinelli. O Martinelli não pode sair atualmente do Fluminense. E o próprio Zubeldia pediu à diretoria do Fluminense para não vender o Martinelli. E cá para nós, eu acho que o Fluminense atualmente não pode se desfazer do Fábio, do Martinelli, o Lúcio Acosta, o Hulk já está aí e o John Kennedy. São os 4, né? Bem dizer que não pode ser desfeito. Mas vários vão continuar. Quem vocês acham que deve sair? Para sair deve estar o Freitas, deve ser vendido. Estavam falando que o time vai voltar em cima dele, deu branco agora no time, vai voltar em cima para contratar o Freitas. O Ignacio talvez saia, o Igor Rabelo deve sair também. São três da defesa, né? E aí o Fluminense tem que repor. Se trouxer o Nino, vai ser uma boa. Senão tem que trazer outro zagueiro, mais zagueiro com experiência, que seja muito bom para equilibrar ali na zaga, para a gente
Não adianta ter um meio de campo e um ataque bom se não tiver uma boa zaga. Aí são esses três. Ali o Bernal deve sair. Se o Bernal sair, espero que o Otávio saia também. Bernal, Otávio. Talvez o Canóbio, se fizer uma boa Copa, seja vendido também. O Serra dizem que pode sair. Só aí são 13, 4, 7. 7 jogadores que de repente pode sair. Então o Fluminense vai ter que gastar. E nesses 7 não vai conseguir muito dinheiro. Aí se sair os 7, aí o Fluminense vai ter que gastar para repor as saídas, certo? Então não vai conseguir pagar esses 200 milhões. Então eu acho que tem alguma coisa a ver com a SAF, o dinheiro para investir para o segundo semestre aí. Os 200 milhões que teria que pagar, deve ser a SAF que deve repor, e a contratação ou do Nino ou de outro zagueiro que venha para repor o elenco do Fluminense e possíveis outros jogadores que possam vir se sair mais algum. Então, acredito que, de qualquer forma, eu acho que o Fluminense quer um atacante de lado que vá no X1, vai no 1 contra 1 lá para driblar os zagueiros. Porque os que nós temos têm velocidade, mas não são dribladores, que é o Canóbio e o Serna, né? O Savarino deve ficar. Então, eu acho que a base do Fluminense atualmente deve ser Fábio, que eu acho que o Fluminense deveria trazer um bom zagueiro para ser reserva do Fábio. Já canso de falar isso desde o ano passado. Se Deus me livre guarda, o Fábio tiver uma contusão e ficar o tempo parado, a gente vai ter que ficar com o que goleiro? Quais os goleiros? Vitor Eudes e Pitaluga? Vocês confiam neles dois, para repor de repente uma contusão do Fábio? Então eu acho que tem que ter um grande zagueiro para grande zagueiro, um bom goleiro para ficar na reserva do Fábio, para qualquer coisa que aconteça, jogar no lugar do Fábio. Até o terceiro cartão amarelo, de repente num mata-mata de uma Libertadores, de uma Copa do Brasil, vai botar o Vitor Eudes, se o Fábio levar o terceiro cartão amarelo no mata-mata, é complicado. Então teria que vir o goleiro. Então, mas aí, um dos times aí, por enquanto, quem que seria o titular? Fábio, deve ser o Guga. Vamos ver, Fábio, Guga, por enquanto é o James, por enquanto também é o Freitas e o René, Martinelli, Hércules, Lúcio Costa. Aí vai ficar Martinelli, Hércules e Lúcio Costa. Aí vai ficar o Savarino, o John Kennedy e o Hulk. Eu acredito que o time seja esse, por enquanto. Não sei quem vai sair, quem não vai, quem vai chegar e a montagem qual vai ser, mas em princípio eu acredito que o time seja esse. O que vocês acham? Concordam comigo? Ou acho que é outro time? Tá? Então vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Hoje deve ter, eu acho que é hoje que tem o jogo do Uruguai, né? Vou tentar ver, não vi ainda qual horário, tentar ver se o Canóbio joga bem. Vamos ver o que acontece aí. Agora, falando em outras coisas, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu vendo açaí com minha esposa todo dia, de meio-dia à meia-noite, de segunda a segunda. Aí de manhã, hoje eu estou fazendo agora que um amigo meu veio aqui, aí eu estou dando um tempinho para fazer o vídeo e depois vou voltar a vender com minha esposa açaí. Então eu aí procurei fazer alguma coisa como uma terapia na parte da manhã. E aí o que eu fiz?
não sei mexer nada na internet, mas tem a sobrinha da minha esposa veio aqui, aí eu pensei em fazer um canal, que eu assisto vários YouTubers já, né? Pensei em fazer um canal para falar do Fluminense. Aí ela me ensinou a fazer o canal, mas não sei fazer quase nada. O que eu fiz? Como eu não tenho ninguém que infiltrado lá no Fluminense para me passar as notícias, eu pego a notícia desses YouTubers que eu confio, que eu sei que normalmente falam a verdade, falo o nome deles aqui, falo a notícia e quando é só para dar opinião e tal, eu falo opinião por conta própria. Aí cabe a vocês analisar se a opinião está correta ou não. Mas aí eu pensei de não chegar nem a 50 inscritos e graças a Deus estou com 849 inscritos. Aí me empolguei, estou pensando em levar a sério e chegar aos 1.000 inscritos inicialmente. E pretendo chegar a esse número antes de acabar a Copa do Mundo. Então espero contar com o apoio de todos. Todo mundo que está inscrito no canal, a maior parte eu tenho amizade, converso quase que diariamente. Então, por exemplo, se tem 849. Se vocês botarem, se cada um conseguir um inscrito para o nosso canal aqui, eu com certeza vou passar dos 1.000 inscritos, vou chegar quase perto dos 2.000. Então, eu espero contar com o apoio de todos para continuar dando like, compartilhando e dar o hypar para poder aumentar a pontuação do canal. E para pedir suas amigas e amigos para se inscreverem no canal, dar o like e compartilhar. E a vocês que assistem o canal que não estão inscritos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe e peça suas amigas e amigos também para se inscrever e dar o like e compartilhar. Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. E a outra parte é que de Pix, se vocês puderem colaborar para eu tentar melhorar alguma coisa aqui para gravação, eu tenho 2 Pix, né? Os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, um é um e-mail, o outro é um Pix menor para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu por ter mal de Parkinson. Aí ou até por achar mais fácil, né, para digitar, aí vocês podem botar qualquer valor, desde que não faça falta para nenhum de vocês. O primeiro Pix é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem colaborar com qualquer valor, desde que não faça falta a vocês, eu agradeço desde já. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um grande domingo com a proteção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.